Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um Salve! Então, bora lá. Hoje eu estou aqui como host, estreando você, eu, Pamela Cavalcante. E estou aqui nada mais, nada menos com a Genor Guimarães e o Pastor Rafa. Aí, salve! Cara, tendo esses dois aqui, né? Pô, que tema será que nós vamos falar? Música. Dá pra fazer café também. Café. Ficou faltando. Faltou o poder do café. O poder do café. Falando do poder do café, eu acho que tem tudo a ver com esse assunto, né? Sim, porque... a gente esqueceu de trazer cafeteira. Ah, pô. Aí, ó. Já perdemos um pouquinho ponto, dos superpoderes aqui, entendeu? Mas estamos aqui nesse podcast para falar sobre tecnologia e cristianismo. Vamos aprender um pouquinho aqui? Bora lá. E aí, o que vocês... Começa, né, Pastor Rafa? Vamos começar assim. Só pra gente dar uma contextualizada aqui, geral. Vocês me conhecem, tem até o podcast da semana passada que a gente gravou sobre IA, né, que eu tava conversando com o Diniz aqui. Então, todo mundo sabe que tecnologia é minha área. Mas poucas pessoas sabem que a área do Angenor é tecnologia também. O tio Angenor... Como ele é conhecido no Instagram, siga o tio Angenor, é fenomenal. É a área de tecnologia. Ele e a Excelentíssima tem uma empresa de tecnologia. Ela viajou para o Vale do Silício para representando o Brasil, fazendo um trabalho fenomenal. Ele teve palestras aí ao redor do Brasil inteiro, Rio de Janeiro e outros lugares. E vamos começar falando um pouquinho sobre o que é tecnologia, né? O que é tecnologia? Tecnologia, a palavra tecnologia, se a gente pegar a etimologia dela, todo mundo sabe o que é etimologia. Etimologia é estudo da palavra, né? Tecnologia vem do grego tekne. E tekne chama arte. Então, quando a gente fala sobre tecnologia, nós estamos falando justamente sobre uma arte de resolver problemas. Né? Ou de criação de coisas para que nos auxilie a resolver problemas. Por exemplo, quando você tem as invenções gregas de Arquimedes, que protegeu a cidade dele dos invasores por uma cacetada de ano, cara, você vai estudar o que ele fez com a alavanca. Ele tinha uma máquina que o navio atracava na cidade. Se não era reconhecido, os caras puxavam uma alavanca, vinha 2 braços mecânicos e quebrava o casco do navio no meio. Sim, isso 300 anos antes de Cristo, né? Como? Cara, isso é tecnologia. Tecnologia de fazer a têmpera não, né? Fazer a fundição do bronze, do ferro e tal, não sei o quê. Tudo isso você precisa de evolução de técnicas de você saber lidar com materiais, de saber lidar com a realidade para você conseguir moldar ela para resolver os seus problemas, né? Só que normalmente a gente coloca a tecnologia com o dado de hoje como se fosse tecnologia digital. A gente coloca a tecnologia como sinônimo de tecnologia digital. Lembrando que tecnologia é muito mais do que tecnologia digital, né? Uma das principais tecnologias pro cristianismo foi, por exemplo, a prensa de Gutenberg, né? Da humanidade. De Gutenberg começa até uma nova era na humanidade, assim, o modernismo, né? E na prensa de Gutenberg foi a primeira vez que foi impresso uma Bíblia, né? A Bíblia foi o primeiro livro impresso, tal a importância da Bíblia. E a partir daí você tem toda uma mudança de mentalidade de como lidar com documentos. Né, que antes todo mundo tinha copista e tinha não sei o quê. E depois agora os documentos vêm todos iguaizinhos, porque você não tem erro de cópia. É coisa que acontecia bastante, sim, né? A gente... Hoje, quando a gente fala de tecnologia, como você falou, né? A gente pensa muito no digital, ou a gente pensa muito em máquina. Sim. Maquinário, né? Eu tô falando, por exemplo, um device como um celular... os óculos agora que estão vindo, telões, infraestrutura. Até umas coisas muito coisa. Por exemplo, o meu irmão ele trabalha com agrícola, né?
Ele trabalha numa empresa que faz IoT em agrícola. Então, por exemplo, ele tem trator controlado por GPS e Sim. inteligência artificial. E assim, aumentou o rendimento do campo em 30%. Eles têm 5% de perda num campo de 1 hectare, né? Que é o tamanho de um campo de futebol, né? Vai lá, passa o trator, eles têm um aproveitamento de 98% por aí. Cara, tipo, é bizarro. E você sabe, né? O trator, você não consegue fazer ele fazer assim direitinho, né? Você tem toda uma técnica que a inteligência artificial otimizou tanto, o cara só pilota pra ver se não dá ruim, entendeu? Exato. E aí a gente entra numa questão interessante, né? Por exemplo, você trouxe a questão do agro. Tecnologia no agro, agora emparelhado com uma IA, fazendo os controles, tudo legal. E a gente vê o quê? A tecnologia no auxiliar do ser humano. E quando a gente fala da tecnologia no auxiliar do ser humano, que também entra no nosso tema, a tecnologia, por que não no auxiliar do evangelho? Sim. Com certeza. A partir do cristianismo, né, começou ali com a Bíblia, vamos dizer assim, com a impressão, né, que vocês estão falando. E já ia entrar essa pergunta. Então, hoje, como vocês veem? Qual é a ótica de vocês hoje? Quando vocês olham a tecnologia que a gente tem e o que ela pode trazer pro cristianismo, assim, como que vocês... Ela tem várias facetas, essa resposta, né? Você tem a tecnologia, como eu falei na própria podcast já, ela não é boa ou ruim. Ela é uma ferramenta. Depende de como você usa, entendeu? Então, assim, a resposta ela é bem complexa, porque ela vai pegando vários aspectos do que significa ser o ser humano, o que é a humanidade, como a humanidade se relaciona, como a humanidade se relaciona com Deus, né? Só por título de curiosidade, o Códice, sabe o que é Códice? Não. Códice é esse formato de livro aqui que a gente tem, é o padrão hoje em dia. Isso aqui é um códice, que é o quê? As folhinhas emparelhadas e coladas no meio. Isso aqui foi cristão que inventou. Para justamente carregar a Bíblia nos primeiros séculos, né? Fonte, Rodrigo Silva, não sou eu que falei. Então, Boa. Então, assim, agora, falando sobre tecnologia digital, cara, o quanto que a gente conseguiu de evoluir para pregar o evangelho, expor a Bíblia de uma forma mais inteligente, dissipar mais esse conhecimento. Tem muita gente que tem descoberto o evangelho por causa de Reels no Instagram, de cortes no YouTube, de podcasts como o Salve, né? De pregações no YouTube. Ah, mas isso não substitui a igreja. Verdade. Mas uma das coisas que Deus mandou a gente fazer, que é pregar o evangelho, através da tecnologia, a gente tá fazendo. E aí eu acho que é uma coisa interessante a gente falar, por exemplo, né? Quando lançou lá os primeiros iPhones, logo nos primeiros iPhones, o que acontece? 2010, por aí. Por aí, Então, o que acontece? Eu lembro que o meu mestrado foi inutilizado por causa do iPhone. O Jobs, ele procurou vários aplicativos que pudessem entrar ali. E um deles foi a Bíblia. Um dos primeiros, Um né? dos primeiros que estava no iPhone foi a Bíblia. E aí vem uma coisa interessante. Por exemplo, tem países que a Bíblia não entra. Mesmo sendo com aplicativo até hoje. Só que lá nos primeiros iPhone, a Bíblia é um tipo de aplicativo que não dá para desinstalar. Porque ela vem nativa do iOS. Naquela época? Naquela época. Só que não dá para desinstalar mesmo agora. Entendi. Então por quê? Esses celulares viraram raridade, então. Viraram raridade, entendeu? Então, e eu tenho relatos, por exemplo, eu estou num grupo que é a Faith Tech, tem relatos de gente que ainda tá com esse tipo de iPhone para poder enviar para missionários e aí ele se espalha. Na janela 10x40, na famosa janela 10x40. Por quê? Por causa que são aplicativos que não dá para desinstalar. Ou seja, a tecnologia foi usada lá atrás para um espalhar dela agora aqui na frente, o ID. Né? Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente também tem que ver sobre, né, uma coisa que a nossa igreja tem muito, o pioneirismo. Uhum.
Então, quando a gente fala de tecnologia, por exemplo, agora está no avanço da IA. Né? Pastor Rafa, ele é muito mais mestre de IA aqui, mas a gente está entrando num core agora da tecnologia, se eu não me engano, já é a partir do ano que vem, que é a geração nova de processadores. Tá, vai ser uma geração nova de processadores, sim. Né? Agora, da NVIDIA, né? Da NVIDIA. Que ela vai fazer. Então agora a gente vai entrar na nova geração de processadores. Então nós como igreja estamos se preparando para isso? Ah, mas eu nem sabia. Opa, então a gente está com um probleminha aqui. Que a gente não sabe a evolução próxima que a gente vai ter, a gente não está preparado para isso, muitas das vezes, e a gente não entende como usar. Por exemplo, IA. Como que eu posso usar IA dentro de um contexto, né? Vamos com um contexto mais simples. A gente vai aos nossos sermões. Por que não utilizar a força da IA, que tem ali muitos e muitos professores englobados em uma única tecnologia, para poder trazer sermões mais fortificados? Sabe? Eu vejo um pouco de problema nisso, né? Porque eu sei como a IA funciona. Sim. Né? Então eu sei que, tipo, você vai tirar... o IA, de novo, que nem eu falei, o computador ele é uma calculadora com memória. Exato. Né? Então, tipo, a IA, ela pode até, tipo, auxiliar, fazer um resumo, dar uma melhorada no texto e tal, mas a parte do trabalho humano, de você adequar, de você orar, adequar, ler a palavra e tal, não sei o que, isso aí você vai ter que fazer de qualquer jeito. Assim, mas aí é o grande risco da tecnologia também. Porque se eu saber, deixo saber tudo, usar, beleza, né? Porque se eu deixo tudo na mão dela também, eu acabo virando um escravo dela. Sim. Né? E a parte também, a gente falou, né? A gente já avançou ali para IA e tudo, mas então a gente saiu da prensa. A gente teve também o grande estouro, porque a gente também foi uma igreja, né? Falando da igreja, reconhecida ali por tecnologia, a gente usa muito a rádio, a gente usa muito os meios de comunicação Sim, também. foi pioneira na área de comunicação em larga escala. Em né? larga escala. Então, existem outros caminhos e outros métodos, né, da gente usar o próprio cristianismo, mas também pro próprio cristianismo, né? Mas eu também acredito que a gente, como igreja, a gente precisa estar no olhar, e a gente está começando, né, mais massificado agora, com relação à presença digital, com relação à divulgação mesmo, até porque a gente precisa acompanhar essa parte da geração. Então, falando muito, né, da questão de geração, do digital, como que vocês olham também essa mistura de geração? Porque a gente também está nessa... Que nem eu e o Angenor tava conversando em off, a gente estava descobrindo, a nossa geração, que foi a geração que trouxe a tecnologia para massa, né? Que foi quando teve o boom da internet, no final dos anos 90, que depois teve o boom das redes sociais, né, ali em 2015, por aí, e aí trouxe pro que nós temos agora. 2008, né? 2005, 2008. Não, 2008 é o Orkut, o boom foi com o Orkut, Facebook, foi pô. com o Facebook, não. Orkut foi bom, cara. Não, o Orkut foi excelente. Enfim, você que tá assistindo nem tinha nascido ainda, ou tá nascendo. Mas o tava Orkut nascendo. ressuscitou. Sim. Mas a questão é assim, a gente, como estava tão espantado com as novas possibilidades que a gente podia fazer, a gente meio que largou mão de algumas coisas que Deus pediu pra gente fazer e a gente não fez, que é cuidar do próximo. Que é tipo assim, nós que somos mais velhos, hoje, nós éramos jovens naquela época, os nossos pais não conseguiram falar pra gente sobre tecnologia. Eu lembro que meu pai me deu um soco no estômago, porque passaram um trote pra ele falando que eu mandei um e-mail xingando um cara na internet. Meu pai não sabe, cara. Meu pai não sabe até hoje o que é tecnologia direito. Ele chega assim, não, tecnologia é aquele negócio lá que a sua mãe usa, né? E, cara, ele não quer saber. Não quer saber. E no máximo pra ele é televisão e televisão e jornal, entendeu? Ele não sabe o que é a interação digital e tal. Ele buscou isso, né? E eu levei um soco no estômago por causa disso, E tipo assim, não deu nem pra brigar com meu pai. Porque, cara, eu tive que deixar a poeira baixar. Eu tinha...
17 anos. Fazendo colégio técnico da Unicamp. Eu levei um soco no estômago, blá, 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 aí eu tive que deixar a poeira baixar pra sentar com meu pai e explicar pra ele que ele tinha passado por um trote. Que não tem como pegar nossos dados da internet daquele jeito. Não tem como fazer. E aí ele entendeu, né? Daí ele confiou em mim, né? Que ele não entendeu, obviamente. Então, assim... E, cara, eu tinha 17 anos. Entendeu? Então, tipo, e eu fico pensando assim... Eu não fui ensinado a isso, né? Eu fui meio que descobrindo no tapa, né? Eu ensinei o meu irmão. Meu irmão... tecnologia e tal, aplicada a agro e tal, não é? Mas ele aprendeu muito comigo. Cara, meu irmão é 4 anos mais novo só. Depois as outras pessoas que tiveram relacionamento comigo, eu fui ensinando. Mas, cara, a gente não cuidou muito das pessoas para justamente lidarem com essa nova forma de interação da sociedade. Porque pensa assim, na época de Paulo, você escrevia uma carta, ela demorava meses para chegar no destinatário. Sim. Né? Dependendo da distância, obviamente, né? Você chega ali nos anos 1500 com Gutenberg, daí isso já melhora, porque você consegue ter panfletos. O jornal nasce nessa época. Que você tem a primeira mídia de broadcasting, né? Que é você espalhar as coisas. Daí depois você vai ter uma tecnologia que é o avião, a melhoria dos navios e tal, não sei o quê, que você consegue atravessar o mundo com um documento, com um livro, não sei o quê, em alguns meses, só que daí você tá aumentando o range, né? Atravessando o mundo. Chega nos anos 2000, cara, você mandou um SMS e chegou. Tipo, eu não preciso ficar esperando meses a sua carta que eu nem sei que vai chegar. Ou então que acontece que nem Paulo, né? Paulo mandou 4 cartas de Corinto. A primeira e a terceira a gente perdeu. A gente só tem a segunda e a quarta. E dá pra ver isso por causa das referências. Essa aqui que perdeu, a gente vê referência dessa aqui na segunda, que Paulo chega falando: não, porque eu perdi a cabeça com vocês. Eu queria ter jogado sapato. Se eu tivesse aí, eu bati em vocês e tal, não sei o quê. Espero que essa carta chegue antes do que eu. E depois Paulo pede perdão na última carta pros Coríntios. Tipo, isso podia acontecer, o cara chegar antes do que a carta dele. Entendeu? E hoje não. Hoje, tipo assim, eu acabei de mandar o documento com a pauta do negócio, tipo assim, encaminhando, entendeu? Fora a questão de histórico, como é que a gente lida com as memórias que estão na nuvem. São coisas que não vão se perder mais. Tipo, eu tenho fotos da Olivia de quando ela nasceu. Eu consigo ver a cara... Isso, eu consigo ver a cara de joelho da minha filha quando ela nasceu. Ah, linda. É linda, mas tinha cara de joelho. Hoje tá muito mais bonita. Mas tinha cara de joelho, entendeu? Como é que a gente lida com essas memórias? Porque quando ela nasceu, ela era a florzinha mais linda do mundo. Eu sabia que tinha cara de joelho. Só que depois você vai comparar, só depois que você vai falar, não, realmente ela tem a cara de joelho. A gente tem uma grande questão aí também, né? Igual você falou, como é que a gente lida com as memórias? O ser humano, como é que a gente lida com vários aspectos, né? E o ser humano, ele tá começando a perder esse senso de memória mais estendida, justamente pelo avanço da tecnologia. Porque a gente não tem a preocupação... Terceirização, né? A gente está terceirizando nossa mente para uma outra coisa. É simplesmente pensar no número de telefone, né? Sim. Exatamente. Você só sabe o seu. O restante, você não sabe. Tirando algumas casas... que eu decorei quando eu era jovem. Quando eu era jovem. Exato, só então, o que eu sei que eu era jovem. Agora, mudou, já era. Isso é uma grande Eu sei os 4 últimos da Sil porque é o que a gente usa por causa do iFood. Aí, ó. Então, isso é uma grande consequência que a gente vai começar a ter, e talvez é um gap que a gente tem dentro da nossa da igreja, num contexto geral, das gerações. Ou seja, igual o pastor acabou de falar, meu pai não entendia sobre tal coisa. Tá bom, aí o pastor começou a entender sobre tal coisa. Mas ele também, assim como nós, começamos a não entender algumas coisas que é da nova geração. A grande diferença é como a gente lidar com isso. Eu sou suspeito pra falar, mas tudo bem.
É como a gente lidar com isso. Eu sou suspeito, porque Então- eu tô tão entuchado em tecnologia que eu peguei todas as ondas. Sim, sim. Mas aí que vem a grande questão, né? A gente entrou na tecnologia por curiosidade. A gente foi curioso. Eu não fui jogado na A tecnologia. gente não isso é foi verdade, jogado, é verdade. a gente foi Isso é curioso verdade. com ela. Por exemplo, a Olivia, ela foi jogada dentro. Ela Não. já nasceu desculpa, a Olivia, ela nasceu na tecnologia. Sim, ela nasceu na tecnologia. Ela já nasceu na tecnologia. Uma geração antes da dela foi jogada. Sim. Por quê? Porque não tinha, ele vai ter o gap do que não sabe o que é, do que é curioso, e agora tem o gap do que não quer ensinar. Que já faz parte, tipo assim, é que nem respirar, entendeu? É igual respirar. É, Vai, assim, vai vir uma geração aí que vai falar assim, como você não sabe fazer isso? a gente, quando a Olivia tava. Aí é coisa de papais caretas, né? Quando a Olivia tava pra nascer, a gente leu um livro chamado Inteligência Digital para a Família Cristã. Recomendo absurdamente. Só que assim, ele vai pegar e jogar no extremo, né? Que é o quê? Ele fez várias atitudes de no screen em casa. E isso gerou algumas implicações dos filhos, né? Depois tem o livro da filha do cara, comentando a criação que ele vê. É muito bom. Eu não li o livro da filha, eu só li o do cara. E, cara, cada vez mais você tem estudos científicos mostrando que tela até 2 anos caga o cérebro e tal. E assim, a gente tem evitado a Olivia ao máximo possível de não ver tela. Tipo, Perfeito. máximo. Não, e assim, ó, essa semana, né, teve a proibição em algumas escolas, já no Rio de Janeiro já é proibido, e tá acontecendo isso aqui, eu acho que não sei se vai ser nível Brasil, decreto, de proibir a utilização de celulares dentro das escolas até crianças de 14 anos, né, até adolescentes aí, jovens de 14 anos. Por quê? Porque viram a questão da regressão. É um Sim. desafio. E É um desafio. Aí vem, igual o pastor aqui, eu estava usando a questão da Olivia e as telas, mas vamos nós também. Hoje eu tô com 40 anos. Com 40 anos, cara, óculos a pessoa usava, era muito raro. Não pelo cansaço da vista, só que hoje a gente tá tendo muito cansaço de vista. Muito tempo disposto para uma tela, muita exposição para o olho. Quando a gente chega no final do dia, cara, quem trabalha muito com tela parece que trabalhou caminhando o dia inteiro. A cabeça tá desse tamanho, sabe? Por quê? Muita exposição para muita luminosidade. Acho que não é só isso, não. Não é só luminosidade. Quando você trabalha na nossa área que é de computação e tal, a gente usa muito o sistema abstrato lógico. Ah, sim. Que é um dos sistemas no cérebro que mais gasta energia. Então você fica estafado. Eu termino um dia que eu trabalhei, que eu fiquei codando o dia inteiro, estafado. Tipo assim. Entendeu? Sim, sim. Aí pra relaxar a gente assiste um filme. E aí, vocês falaram também, muito legal, continuando a pauta, sobre a questão das pessoas. Uhum. Como vocês veem, assim, a questão de inserir a tecnologia? Porque e falando do cristianismo, e falando da nossa responsabilidade, eu acredito, como cristãos e tecnologia, as pessoas estarem inseridas nisso. Seja tanto a parte de trabalho, seja tanto a parte da própria tecnologia, igual a gente falou, né? Das pessoas precisarem para viver, quase, né? Então, se você não está inserido na tecnologia, você não vive. Basicamente, isso, assim, no futuro. Legal. Só um minuto. A gente está passando por uma geração agora que tá vindo muito forte o analfabetismo digital. Analfabetismo digital, vai, evolui isso daí. Eu quero ver até onde você vai. Então, o que acontece? Porque pra mim, analfabetismo digital é o que meu pai é. Exato. Mas aí, ele é um analfabeto digital, porém, agora a gente tem uma galera que eles sabem mexer somente na casinha chamada rede social. Entendi. Eles estão nessa casinha, Entendi. tá? E fora não sabe daquilo, trocar eles de não aplicativo. eles não sabem trocar de aplicativo, e fora daqueles, eles não sabem o que é o contexto digital. Ou é isso ou é joguinho. Ou isso é um joguinho. Entende? Então, podemos classificar que o seu pai, talvez, tenha mais conhecimento do que esse cara.
Ah, tem. Isso é... Não, Você entende? não vou nem questionar o conhecimento do meu pai. Você entende? E Sim. por quê? Porque aí a gente tem por exemplo, a gente tem jovens que sabem digitar muito rápido. Tá. Coloca um teclado físico na mão dessa pessoa, ela tá no dedinho. Tá. Ou seja, o raciocínio dessa pessoa, ele é completamente diferente do físico pro digital. Tá. Entende? Então assim, bate naquilo que a gente acabou de dar o exemplo de a gente está terceirizando o nosso cérebro para alguém pensar por a gente. Uhum. E bate também agora numa questão de, cara, eu não sei pensar fora de uma bolha. Uhum. Por mais que, mas o digital, ele te leva para o mundo, para isso, para aquilo. Tá, mas você tá cadenciado a viver dentro de uma bolha. Por exemplo, a gente teve exclusão de uma rede social e teve gente que falou, poxa, fiquei órfão. Não sei mais o que fazer com o celular. Quando o WhatsApp ele sai do ar, tem gente que acha que o celular não liga mais. A pessoa, só dá um parênteses, né? É que as pessoas às vezes viam a questão da notícia, né? Lá por meio, a super fonte segura de informação. Se você acha que a imprensa normal é fonte segura, você acha que você precisa estudar mais. Rede social. Então, quando... Se você acha que a grande imprensa aí é fonte segura, vai estudar, cara. Você vai ver que tem coisas bem bizarras. Pelo Sim. menos os 10 filmes de Hollywood falando que a imprensa não presta. Então eu vejo muito e no isso. No Brasil é pior, tá? No Brasil é pior. Mas vamos lá, continua. Eu vejo muito isso, essa questão do ser humano e a tecnologia, como foi colocado. E aí a gente vê, por exemplo, a questão... e na igreja? Aí é um risco que a gente está começando a correr, que é o que o pastor Rafa acabou de falar. Quando a gente vai fazer um sermão, por exemplo, não dá para dar responsabilidade para uma IA. Existe a oração, existe a manifestação do Espírito. E a gente corre o risco de criar uma geração agora que a IA está correta, a IA trouxe a manifestação, a IA fez isso, a tecnologia me trouxe isso, trouxe esse resultado. Então tudo pode nascer a partir desse analfabetismo digital que eu estou falando, da criação da bolha. Eu vou fazer uma análise por outro lado, tá? Assim, as redes sociais e a interação humana, ela aumentou a velocidade num jeito absurdo, né? Num alcance absurdo, né? A gente consegue conversar com pessoas do outro lado do planeta instantaneamente, em vídeo. Só que a gente acabou esfriando a interação humana. Explico. Existe um cientista, ela vai o Rafael, né, com os Rafaelzices dele. Tem um cientista chamado Michael Polanyi, né? Ele teve 8 doutorados. O filho dele ganhou um prêmio Nobel, o aluno dele ganhou o prêmio Nobel e ele não ganhou o prêmio Nobel porque ele trocou de área. Que ele desistiu de fazer química e foi fazer filosofia da ciência. Isso aí. E aí no livro dele, isso que é justamente sobre filosofia da ciência, que eu tenho lá em casa, inclusive, eu li uns 2 ou 3 capítulos. Ele fala que nós temos 2 tipos de conhecimento, o propositivo e o tácito, tá? O propositivo é aquele conhecimento que a gente consegue escrever num dicionário, né? E o conhecimento tácito é aquele conhecimento que a gente tem que você não consegue explicar. Uhum. Por exemplo, dou um exemplo. O exemplo clássico que inclusive ele dá no livro é andar de bicicleta. Explica pra mim como anda de bicicleta. Sobe na bicicleta e pedala. Você sabe que você não vai andar de bicicleta só com essas 12 instruções, né? Então, assim, é muito mais complexo porque tem toda uma gama de conhecimento que você só vai pegar fazendo. E ele fala que 80% do conhecimento humano é tácito. Por exemplo, sal a gosto. Explica pra mim sal a gosto. Né? Ou então, bata até sovejar. Cara, você sabe muito bem que se você bater até sovejar, você vai chegar num ponto. A Pamela vai bater, vai chegar em outro. A sua avó vai acertar o ponto certinho e vai ficar o melhor dos 3. E é fato. Entendeu?
E então, assim, esse conhecimento, ele é um conhecimento que é intrínseco da gente pela prática das coisas que nós interagimos com o ambiente e com outras pessoas. E ele não é um conhecimento propositivo. Ele é um conhecimento inato que a gente vai aprendendo com o ambiente e tudo mais. Eu acredito que 80% do cristianismo ele é tácito. Porque senão Jesus não teria ensinado muita coisa prática. Cortar pão, batismo, andar junto, estar em comunhão e tudo mais. Dito isso, fazer discípulos, que é uma das ordenanças que Jesus mandou, passa de você andar junto. Podemos usar ferramentas digitais para facilitar o nosso... Podemos, usamos. Eu acompanho o Vitinho pelo WhatsApp e eu acompanho os adolescentes da igreja pelo WhatsApp durante a semana. Final de semana eles estão comigo. Eles estão comigo presencial. Quinta-feira eles estão comigo no Clube do Livro. Vira e mexe eles estão comigo. Mas, cara, toda terça-feira a gente faz uma call pra gente orar junto na semana. Ou seja, a gente usa de ferramenta para melhorar a nossa comunicação, para melhorar a nossa interação humana, né? Coisa que seria mais difícil de a gente ter se não tivesse, porque eu só ia conseguir ver eles 2, 3 vezes por semana, né? Mesmo assim, de novo, não substitui. Eu ir comer uma pizza na casa de uma pessoa tem muito mais significado do que eu abrir uma call com os dois comendo pizza. Eu cortar um pedaço de pizza errado e te entregar e você olhar, pô, mano, você cortou... Tem muito mais valor humano do que eu comprar uma pizza e mandar entregar pra você por iFood. Entendeu? E assim, é parte da realidade que o Senhor criou. Nós precisamos disso. Entendeu? E uma das coisas que a gente tem relevado como igreja é justamente isso. A gente quer fazer muito broadcasting e a gente esquece de fazer Fala o que é o broadcast, por favor, broadcasting é quando você faz aquela coisa espalhada, generalizada, ampliada, assim. É importante? É. Mas no caso de fazer discípulo, não. Você tem que pegar ali 12 e cuidar e fazer esses 12 ser seu discípulo. E ali, cara, é conhecer o nome do cachorro, conhecer o nome da mãe, conhecer, saber que a sogra tá doente e curar a sogra. Entendeu? Os exemplos estão lá. Jesus deixou todos os exemplos. Se a gente tá, nós estamos todos assistindo e fazendo propaganda de The Chosen, por favor, assista. Você vê Jesus cuidando, apesar que nessa última temporada ele tá ramelando. Tá? Jesus tá ramelando. O cara vai lá, tem uma conversa lá sobre os discípulos com o Lázaro e não vai conversar com os discípulos que estão tudo arrumando treta e se batendo lá de fora. Falei, velho, não é assim que o líder faz, velho. Mas tudo bem, vai. Acho que é licença poética, né? Então, assim, a gente perde um pouco disso daí quando a gente não cuida da interação humana. Podemos usar ferramentas para auxiliar? Podemos. Mas não pode substituir de forma alguma. E eu vejo que muitas vezes a gente quer alcançar o broadcasting, ou seja, alcançar mais gente, aumentar o tamanho do nosso braço, só que daí a qualidade daquilo, não vou nem falar qualidade, o nível aceitável não chega. E aí efetividade, a eficiência daquilo. Efetividade, eficiência, o amor que você tá dando para aquela não é o suficiente, porque ela não tá andando com você. E ela vai aprender o que é cristianismo andando com você. Perfeito. Então, assim, sobre tecnologia e cristianismo, a gente falou e a gente começou falando um pouco sobre isso, que tecnologia nada mais é que uma ferramenta de algo, né? De transformar várias ferramentas, né? É um meio. Eu vejo que a tecnologia é um meio para alguma coisa, né? Então, ela não define algo, ela não é algo, ela é um meio de algo. Você pode ver, por exemplo, a gente tá falando de bolhas em rede social e tal, mas hoje em dia, mesmo essa geração mais jovem, ela busca mais fatos, viés de confirmação dentro de uma rede social ou dentro dos fatos da internet, do que, por exemplo, a minha. Entendeu? Então, tipo, se você falar alguma coisa, ela vai checar no Google. Entendeu? E, por favor, façam isso.
Façam isso. Porém, elas não se ligam com as pessoas. Elas têm dificuldade de se ligar com as pessoas. Por quê? Porque elas têm medo de serem enganadas. Porque elas não conseguem controlar, né? A máquina, querendo ou não, você vai lá, desliga, tá errado. O bom do cristianismo é que ele ensina a gente a se lascar. E dá a segunda face. Não é nem só isso, é agradecer por estar passando por tribulação. Eu adoro esse texto do Thiago, né? Cara, agradece por estar passando por perrengue. Sim. Porque produz um peso Porque de isso te glória deixa cascudo, também. né? Tá bem. Glória a Deus. Bom, gente, nós estamos chegando aqui no finalmente do nosso podcast. E eu quero, né, finalizar aqui com a palavra de vocês realmente, o que vocês deixam de incentivo ou de detalhe de tudo aquilo que nós falamos, né? Um algo. O que não pode faltar nesse tema? Tecnologia e cristianismo. Primeiro, Agenor. Parece meio clichê, mas eu acho que é a cruz. Eu recebi um vídeo recentemente de uma pessoa no sertão, até compartilhei com o pastor Rafa, que ela não sabia nem ler nem escrever. E a única forma que ela aprendeu a falar, a ouvir sobre Cristo, É na caixinha foi de na som. caixinha de som, onde gravaram num cartãozinho de memória para ela, alguém lendo a Bíblia. E aquilo passou a virar o devocional dela. Todos os dias essa pessoa ouve a Bíblia. Ou seja, por mais que tenha tecnologia, não se perdeu a cruz. Amém. Deus não tem WhatsApp. Eu vou fechar assim. Deus não tem Boa. WhatsApp. Então, Busque relacionamento. Deus não tem WhatsApp. É só joelho no chão. é isso. Wi-Fi, entendeu? É o Pai-Fi, é isso. Meu pai faz. É o Pai-Fi. Chama Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, a gente vai fechar esse podcast agora. Termina aí, ó. Já vai orar, irmão. Porque Vai, é isso. Ora. Lógico, se alimente muito da palavra. Usa muito podcast. Leve a palavra de Deus de qualquer forma a toda criatura, porque isso é o nosso Use papel. todas as ferramentas pra se Usa alimentar. todas as Todas ferramentas, né? Leitura bíblica, áudio, por exemplo, livro. eu li a Bíblia mais de 10 vezes por causa do aplicativo de celular. Porque senão eu não teria lido nenhuma. Entendeu? Boa, traz constância, usa aplicativo, meça o tempo que você tá. O tiozinho lendo pra você, o áudio e tal. Cara, Se alimente, né? A fé vem por ouvir. Então, mas Deus não tem Wi-Fi do mesmo jeito. mas Deus não tem Wi-Fi. Pra orar, você vai ter que desligar tudo. Orar, não Você tem. pode até colocar a Bispa Sônia pra louvar junto com você, mas você vai ter que desligar a Bispa Sônia pra conversar com Deus. Boa. Nem que foi a oração da concordância, você vai ter que É isso. olhar e falar, Pai, é eu e você, de olho no chão. Eu e você, você e eu. Você e eu. Glória a Deus. Muito obrigada por mais esse podcast. Salve! Salve!